Jurei mentiras e sigo sozinha. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Detalhes da mata. Famoso check. Yes, thank you. Então vamos lá que hoje o capítulo é longo. Então vamos começar com uma parte da introdução. Na metade da introdução diz o seguinte: onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter do início dos tempos. Ela está na lágrima e no oceano, está no câmbio das árvores que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos. Vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono, ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive na poesia, da percussão e do canto. Vive de semínimas e apojaturas numa cantata, numa cestina e nos blues. Ela é o momento imediatamente anterior àquele em que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. E com essa introdução, a gente vai mergulhar no oceano do capítulo 8. Bem-vindos, vamos lá na preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. A mulher brava. Segundo o Oxford English Dictionary, a palavra feral, em inglês, deriva do latim fer, que significa animal selvagem. No emprego mais comum da palavra, um animal brabo é aquele que um dia foi selvagem, foi depois domesticado e voltou ao estado natural ou indomado. A mulher braba é aquela que um dia viveu num estado psíquico natural, ou seja, em perfeito estado mental selvagem, e depois se tornou cativa de alguma reviravolta dos acontecimentos, passando assim a ser excessivamente domesticada e amortecida nos seus instintos próprios. Quando essa mulher tem a oportunidade de voltar à sua natureza selvagem original, quase sempre ela é vítima de todos os tipos de armadilhas e venenos. Como seus ciclos e seus sistemas de proteção foram manipulados, ela corre riscos naquele que costumava ser seu estado selvagem natural. Já não mais alerta e desconfiada, ela se torna presa fácil. Existe um padrão específico para a perda dos instintos. É essencial que estudemos esse modelo, que na realidade o decoremos.
para que possamos proteger os tesouros das nossas naturezas básicas, bem como os das nossas filhas. Nos bosques psíquicos, há muitas armadilhas enferrujadas que ficam escondidos por baixo das folhas verdes do chão da floresta. Em termos psicológicos, o mesmo vale para o mundo objetivo. Existem vários chamarizes aos quais somos suscetíveis. Relacionamentos, pessoas, empreitadas tentadoras. Dentro da isca sedutora há, porém, algo afiado, algo que acabará com o nosso espírito no momento em que dermos a primeira mordida. As mulheres brabas de todas as idades, e especialmente as jovens, têm uma enorme vontade de compensar períodos de fome e de isolamento. Elas se arriscam quando fazem esforços excessivos e irracionais para se aproximar de pessoas e objetivos que não são benéficos, concretos ou duradouros. Não importa onde ou em que época elas vivam, há sempre arapucas à sua espera. Há sempre vidas menores para onde as mulheres se veem forçadas ou atraídas. Se você alguma vez foi capturada, se você alguma vez sofreu de hambre del alma, uma fome da alma, se você alguma vez se sentiu num alçapão, especialmente se você tem uma compulsão a criar, é bem provável que você tenha sido ou seja uma mulher braba. Estou aqui me identificando, já identifiquei. A mulher braba tem, em geral, uma fome extrema por algo profundo e muitas vezes pode ingerir qualquer veneno disfarçado na ponta de uma flecha, na crença de que ele é aquilo pelo qual sua alma anseia. Embora algumas mulheres brabas se desviem das armadilhas no último instante com mínimas perdas de pelo, um número muito maior cai nessas armadilhas sem perceber, ficando temporariamente desorientadas, enquanto outras são alquebradas pelas armadilhas e ainda outras consigam se libertar e se arrastar dali até uma caverna para cuidar dos seus ferimentos sozinha. Para evitar esses ardis e engodos propiciados pelo tempo que a mulher passa no cativeiro e na fome, precisamos ter a capacidade de prevê-los e de nos desviarmos deles. Temos de voltar a desenvolver o insight e a prudência. Temos de aprender a nos desviar para poder distinguir as opções corretas. Temos de poder ver as erradas. Existe uma história ilustrativa contada por velhas a respeito das aflições da mulher esfaimada e braba. Ela é conhecida pelos títulos diversos de As Sapatilhas do Diabo, Os Sapatos Ardentes do Diabo e Os Sapatinhos Vermelhos. Hans Christian Andersen escreveu um conto de fadas baseado nessa antiga história, dando-lhe esse último título, Os Sapatinhos Vermelhos. Como um verdadeiro contador de histórias, ele envolveu o enredo básico com uma boa parte de sua própria inteligência e sensibilidade étnica, mas o esqueleto da história é o mesmo. Segue-se então uma versão germânico-magiar que minha tia Teresa costumava nos contar quando éramos crianças. Na sua versão da história, ela sempre começava dizendo: olhem para os aspectos... Não, voltemos. Olhem para seus sapatos e agradeçam por eles serem sem graça. Porque é preciso que se viva com muito cuidado quando os sapatos são vermelhos demais. Então vamos lá, sentem-se, respirem, bem-vindas. Vamos então para esta história. Os Sapatinhos Vermelhos. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e, com o tempo, conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica
apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha e com seus sapatos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim lá foram elas para a casa da rica senhora. E o cabelo da menina foi lavado e penteado. Deram-lhe roupas debaixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes, sapatos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara no fogo, onde se reduziram a cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar e a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada no dia do sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro aleijado para que ele fizesse um par de sapatos especiais para a ocasião. Na vitrina do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refulgiam, pois apesar dos sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir à igreja, a menina, que só sabia decidir com seu coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos. Até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar, os órgãos a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. No domingo seguinte, porém, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos. E ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com o braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu a permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas nas solas dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Ela estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que se esqueceu de cantar. Ai, que belas sapatilhas! Exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíam da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar uns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois uma xadrez
e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés da menina dos sapatos vermelhos continuavam a dançar no ar como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que se escoiciavam, mas afinal os pés da menina se acalmaram. De volta à casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou a menina para nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para aqueles sapatos e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde eram guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que no instante que eles tocaram seus calcanhares e seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora, escada abaixo, primeiro uma gavota, depois um sardalás, e seguiu giros arrojados de valsa e uma rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades. Até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos que comandavam a menina. Os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria. Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com o braço na tipóia e usando sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas. Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro, para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando assim mesmo, e o outro pé na sua mão também fazia seu papel na dança. E assim ela dançava e dançava sem parar. Por sobre os montes mais altos e pelos vales afora, na chuva, na neve e ao sol, ela dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível. E não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali um espírito guardião não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique com uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão seu destino, que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. Ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima das cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à sua antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer, assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou o carrasco. Ela implorou ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora meus sapatos para me livrar desse destino terrível. O carrasco cortou fora as tiras
dos sapatos vermelhos com o machado. Mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Ela se lamentou então, dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhe os pés. Foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta fora e morro acima até desaparecer. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. A perda brutal nos contos de fadas. Seguimos. Ai, caiu a minha orelha. Ai, vamos para as observações. É mais do que razoável que se pergunte por que motivo os contos de fadas têm finais tão brutais. Trata-se de um fenômeno encontrado por toda parte das mitologias e no folclore. O horripilante fecho dessa história é típico dos finais de histórias de fada nas quais a protagonista espiritual é incapaz de completar um esforço de transformação. Em termos psicológicos, o episódio brutal comunica uma verdade psíquica imperiosa. Essa verdade é tão urgente e, no entanto, tão fácil de ser descartada quando dizemos: "Ah, sim, entendo", e seguimos, mesmo assim, na direção da nossa ruína. Que é improvável que prestemos atenção ao aviso se ele for expresso em termos mais leves. No mundo tecnológico moderno, os episódios brutais dos contos de fada foram substituídos por imagens nos comerciais da televisão, como, por exemplo, aquelas que mostram uma fotografia de uma família com um dos membros eliminado e com um rastro de sangue cobrindo a fotografia, para mostrar o que acontece quando a pessoa dirige alcoolizada. Ou aquelas imagens que tentam convencer as pessoas a não usarem drogas ilícitas, mostrando um ovo a borbulhar numa frigideira e salientando que é isso que ocorre com o cérebro submetido a drogas. A imagem brutal é um velho recurso para fazer com que o self emotivo preste atenção a uma mensagem muito séria. A verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica e ao seu valor selvagem, ou que os resgate. A história chama nossa atenção para armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade quando estamos sem a proteção da alma selvagem. Sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça se sentir melhor, pelo que a deixa em paz, e por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus. Quando está esfaimada, a mulher aceita qualquer substituto que lhe seja oferecido, incluindo aqueles que, como os placebos, não fazem absolutamente nada por ela, e os que são destrutivos e perigosos, que a fazem gastar seu tempo e seu talento de modo revoltante, ou que expõem sua vida a perigos físicos. Trata-se de uma fome da alma que leva a mulher a optar por aquilo que a fará sair dançando descontrolada. E a levará também perto demais da porta do carrasco. Portanto, para podermos compreender essa história com maior profundidade, precisamos ver como uma mulher pode se perder de forma tão drástica ao perder sua vida selvagem e instintual. O jeito de nos mantermos fiéis ao que temos, o jeito de descobrir o caminho de volta ao feminino selvagem, está em ver os erros que pode cometer uma mulher presa numa armadilha dessas. Só então podemos voltar atrás para consertar os estragos. Só então podemos ter uma reunião.
Como veremos? Vamos ver. Como veremos, vamos ver, adoro. A mulher que perdeu o controle pela dança, que perdeu seu equilíbrio e seus pés e compreende esse estado de privação no final da história, tem um conhecimento especial e valioso. Ela é como um saguaro, um belo cacto gigante que sobrevive no deserto. Esses cactos podem ser perfurados por muitos tiros, podem ser entalhados, derrubados, pisoteados e ainda assim sobrevivem. Ainda assim armazenam a água que dá vida. Ainda assim crescem loucamente e se recuperam com o tempo. Vai, então vamos lá. Comecemos a destrinchar essa significativa história compreendendo o que acontece quando a vida que mais valorizamos não importa a impressão de que ela cause nos outros. A vida que mais amamos é desvalorizada e reduzida a cinzas. É um clássico, né? Reduzir a vida a pó. Os sapatinhos vermelhos. Feitos à mão. Na história, sabemos que a menina perde os sapatos vermelhos criados por ela mesma, aqueles que a faziam se sentir rica ao seu próprio modo. Ela era pobre. Ela era pobre, porém criativa. Estava encontrando o seu jeito de ser. Havia passado da condição de não ter sapato nenhum a de ter sapatos que lhe proporcionavam um sentido de força espiritual, apesar das dificuldades da sua vida concreta. Os sapatinhos feitos à mão são símbolos da sua ascensão de uma existência psíquica insignificante para uma vida emotiva projetada por ela mesma. Seus sapatos representam um passo enorme, literal, no sentido da integração da sua engenhosa natureza feminina na rotina do seu dia a dia. Não importa que sua vida seja imperfeita, ela tem sua alegria, ela irá evoluir. O simbolismo arquetípico dos sapatos remonta à antiguidade, quando os sapatos eram um sinal de autoridade. Os governantes os possuíam, os escravos não. Mesmo hoje em dia, grande parte do mundo moderno aprende a avaliar exageradamente a inteligência e a capacidade de uma pessoa com base no fato de ele ou ela estar usando sapatos ou não. Assim como no fato de essa pessoa que possui sapatos estar bem calçada ou não. Essa versão da história tem origem nos frios países do norte, nos quais os sapatos são vistos como instrumentos de sobrevivência. Quando os pés são mantidos secos e aquecidos, eles permitem a sobrevivência da pessoa em condições extremas de frio e umidade. Lembro-me de que minha tia me contava que roubar o único par de sapatos de uma pessoa no inverno era um crime equivalente ao assassinato. A natureza apaixonada e criativa da mulher corre o mesmo risco se ela não puder se agarrar às suas fontes de alegria e crescimento. Elas são seu calor e sua proteção. O símbolo dos sapatos pode ser interpretado como uma metáfora psicológica. Eles protegem e defendem. Ah, eu vou cair. Momento, quase que a pessoa cai. Ai. Cadê o símbolo dos sapatos? Tá. Pode ser interpretado como uma metáfora psicológica. Eles protegem e defendem o que é a nossa base, os nossos pés. No simbolismo dos arquétipos, os pés representam mobilidade e liberdade. Nesse sentido, ter sapatos para cobrir os pés é ter convicção nas nossas crenças
e ter os meios necessários para segui-las. Sem sapatos psíquicos, a mulher é incapaz de transpor ambientes subjetivos ou objetivos que exijam perspicácia, bom senso, cautela e firmeza. E eu aqui, me desmanchando na lama. Vamos lá. Ai, esse capítulo é muito aprendizado. Vamos lá. A vida e o sacrifício andam juntos. O vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar tempo e dinheiro e dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, seu desejo de ser apreciada, para fazer vir à tona seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Os problemas surgem quando há muito sacrifício, mas nenhuma vida brota disso tudo. Nesse caso, o vermelho é a cor da perda de sangue, em vez de ser a cor da vida do sangue. É exatamente isso que ocorre na história. Perde-se um tipo de vermelho vibrante e amado quando os sapatinhos feitos à mão são queimados. Isso detona na menina um anseio, uma obsessão e, finalmente, uma dependência do outro tipo de vermelho, o das emoções baratas e velozes, o do sexo sem alma, aquele que leva a uma vida sem significado. Aqui tem uma coisa. Aí eu vou pular, né? A gente faz o olhar veio para cá. Não importa. Tá. A primeira tentativa pode sempre receber aperfeiçoamentos, assim como a segunda e muitas vezes a terceira e também a quarta. Isso não tem nada a ver com a nossa habilidade e talento. É simplesmente a vida evocativa e evolução. Maria, está falando do self criativo, né? Se a menininha tivesse sido deixada em paz, essa situação teria um progresso agradável para o self criativo. Na história, a menina está feliz com a sua obra, com o fato de ter conseguido executá-la. O fato de ter tido paciência para procurar e acumular retalhos, para criar a forma, reunir os pedaços e combiná-los para manifestar suas ideias. Não importa que a princípio o resultado seja grosseiro. É isso. Normalmente, Ave Maria. Porque é isso, é simplesmente a vida evocativa e em evolução. Então faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, assim, né? Mas não, a gente para na primeira, não. Vamos lá, se a criança for deixada em paz, ela fará outro par de sapatos vermelhos. Mais um e ainda outro. Até que eles não saiam tão grosseiros quanto o primeiro. Ela irá progredir. No entanto, ainda superior à sua maravilhosa exibição de engenhosidade e a capacidade de prosperar em circunstâncias difíceis, o fato notável é que esses sapatos feitos por ela lhe proporcionaram uma alegria imensa. E a alegria é a seiva da vida, o alimento do espírito e a vida da alma reunidos num só. Vou ler de novo para a gente ouvir. A alegria é a seiva da vida. O alimento do espírito e a vida da alma. Alegria era o que faltava. Não, o que é isso? Vamos lá. Alegria é o tipo de sensação que a mulher experimenta quando ela põe as palavras no papel daquele jeito exato ou acerta as notas al ponto, como queria, logo da primeira vez. Uau, é incrível! É o tipo de emoção que a mulher sente ao descobrir que está grávida, quando é isso que a deseja. É o tipo de alegria que a mulher sente quando vê as pessoas que ama se divertindo. É aquela alegria que ela sente quando realizou alguma coisa na qual insistiu muito, que envolveu sentimentos fortes, algo que a fez se arriscar, algo que a fez se esforçar e se superar para conseguir. Talvez com elegância, talvez não, mas com sucesso. Criou aquele algo, aquele alguém, a arte,
a luta, o momento, sua vida. Esse é o resultado de ser natural e instintivo da mulher. A mulher selvagem transparece nesse tipo de alegria. Situações comoventes dessa natureza convocam a mulher selvagem pessoalmente. No entanto, na história, como preferiu o destino um dia para se contrapor diretamente aos modestos sapatos vermelhos feitos de retalho, a simples alegria de viver chega rolando e estalando a vida da menina, uma carruagem dourada. E aí, vamos começar a analisar essas armadilhas. Porque é isso, nessa história, como preferiu o destino, um dia, para se contrapor diretamente aos modestos sapatos vermelhos feitos de retalhos, a simples alegria de viver, chega rolando e estalando a vida da menina, uma carruagem dourada. E aí começamos com as armadilhas. Armadilha 1. A carruagem dourada, a vida desvalorizada. No simbolismo dos arquétipos, a carruagem é uma imagem literal, um veículo que transporta alguma coisa de um lugar para outro. Nos temas de sonhos modernos e no folclore contemporâneo, ela foi suplantada principalmente pelo automóvel, que dá a mesma impressão arquetípica. Do ponto de vista clássico, esse tipo de veículo de transporte é compreendido como a disposição central da psique que nos transporta de um lado da psique para o outro, de uma ideia para outra, de um pensamento para outro, de uma iniciativa para outra. O ato de subir na carruagem dourada da velha senhora nesse ponto é muito parecido com a entrada na gaiola dourada. Ela supostamente oferece algo mais confortável, menos estressante. Mas, na realidade, a sua função é de cativeiro. Ela prende de um jeito imperceptível de imediato, já que, a princípio, os dourados costumam ser ofuscantes. Imaginemos, portanto, que vamos descendo a estrada da nossa vida com nossos sapatos feitos por nós mesmas e somos acometidas por uma disposição de ânimo que nos diz algo como: ai, talvez outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que consumisse menos tempo, energia e esforço. Isso ocorre muitas vezes na vida das mulheres. Estamos no meio de empreendimento e não importa como nos sintamos a respeito dele. Estamos simplesmente criando nossa vida à medida que avançamos e fazemos o melhor possível. Logo, porém, somos inundadas por algo que nos diz: isso é muito difícil. Mas olha só aquela beleza logo ali. Aquele negócio todo enfeitado parece ser mais fácil, mais bonito, mais irresistível. De repente, uma carruagem dourada se aproxima, a porta se abre, a escadinha cai e nós subimos. Fomos seduzidas. Essa tentação ocorre com regularidade, às vezes diariamente, às vezes é difícil dizer não. A passagem da carruagem dourada supera a alegria modesta dos sapatos vermelhos. Embora pudéssemos interpretar esse fato como a procura por parte da mulher de bens e conforto materiais, muitas vezes ele exprime um mero desejo psicológico de não ter de se esforçar tanto com os aspectos básicos da vida criativa. O desejo de facilitar a vida não é a armadilha, pois é natural que o ego tenha esse desejo. Mas o preço. O preço é que é a armadilha. A armadilha se fecha quando a menina vai morar com a velha senhora velha e rica. Nessa casa, ela deverá ficar bem comportada e em silêncio. Não lhe será permitido verbalizar nenhum anseio e, mais especificamente, não lhe será permitida a realização desse anseio. É o início da fome da alma para o espírito criativo.
Existem muitas coisas que tentam nos forçar, nos arrastar, nos seduzir para longe dos sapatos feitos à mão, que aparentam ser simples, como quando dizemos: numa outra hora eu danço, planta, abraço, procuro, planejo, aprendo, faço as pazes, limpo. Numa outra hora. Só armadilhas. Armadilha número 2, a velha secarrona, a força senescente. Em termos ideais, uma mulher de idade simboliza a dignidade, a capacidade de orientação, a sabedoria, o autoconhecimento, a atenção às tradições, os limites bem definidos e a experiência. Com uma boa dose de relevância irritadiça, franca e encantadora para contrabalancear. Adoro. No entanto, quando uma velha no conto de fadas usa desses atributos de forma negativa, como na história dos sapatinhos vermelhos, somos avisadas de que certos aspectos da psique que deveriam ser mantidos aquecidos estão a ponto de serem congelados no tempo. Algo que normalmente vibra dentro da psique está prestes a ser engomado e alisado, a ser espancado ou deformado ao ponto de não ser mais reconhecido. Quando a menina entra na carruagem dourada da velha senhora, em seguida na sua casa, ela foi capturada exatamente como se de propósito tivesse enfiado a pata numa armadilha de dentes pontiagudos. Como vemos na história, o fato de ser adotada pela velha senhora, em vez de dignificar o novo, permite que a atitude senescente destrua a inovação. Em vez de orientar sua protegida, a velha senhora tentará mumificá-la. A velha senhora, nessa história, não é sábia, mas se dedica, sim, à repetição de um único valor, sem experimentos nem renovação. Nessa história, a velha senhora é um símbolo da rígida guardiã da tradição coletiva, de quem sustenta o status quo sem questioná-lo. Do comporte-se, não crie confusão, não pense demais, não se superestime, não chame a atenção. Seja mais uma cópia, seja simpática, aceite tudo, mesmo que você não goste, mesmo que não se ajuste a você, que não seja do tamanho certo e que machuque. Obedecer a um sistema de valores. Isso aqui para mim é uma pérola. Obedecer a um sistema de valores tão desprovido de vida provoca uma perda extrema de vínculo com a alma. Independente de qualquer influências ou afiliações com grupos, nosso desafio em defesa da alma selvagem e do nosso espírito criativo consiste em não nos fundirmos com o coletivo, mas em nos distinguirmos dos que nos cercam, construindo pontes até eles. A nossa escolha. Nós vamos decidir quais pontes irão se solidificar e ter muito movimento, e quais permanecerão em esboços e vazias. E os grupos com os quais devemos nos relacionar serão aqueles que proporcionarem maior apoio à nossa alma e à nossa vida criativa. A separação da vida e da mente de uma mulher, de um pensamento coletivo nivelador, e o desenvolvimento dos seus talentos exclusivos estão entre as realizações mais importantes que a mulher pode alcançar, pois esses atos impedem que tanto a psique quanto a alma caiam na escravidão. Uma cultura que promova genuinamente o desenvolvimento individual. Ai, que horror! Individual. Uma cultura que promova genuinamente o desenvolvimento individual não pode jamais ter uma classe de escravos de qualquer grupo ou sexo. Contudo, na história, a menina aceita os valores áridos da velha senhora. A menina torna-se assim braba, por passar de um estado natural para um de cativeiro.
Logo ela será lançada na loucura dos diabólicos sapatos vermelhos, mas já sem seus sentidos inatos, incapaz de perceber o perigo. Desculpa. Se nos afastarmos da nossa vida real e pulsante e entrarmos na carruagem dourada da velha senhora sem vida, estaremos, na verdade, adotando a persona e as ambições dessa frágil perfeccionista. Tandã. Perfeito, né? Estaremos adotando a persona e as ambições dessa frágil perfeccionista. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Daí em diante, corremos o risco de nos agarrar à primeira coisa que promete fazer com que voltemos a nos sentir vivas. É importante que mantenhamos os olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma existência mais fácil, de uma estrada sem problemas. Especialmente se nos for pedido em troca que entreguemos a nossa própria alegria criadora a um forno crematório em vez de aquecê-la num fogo criado por nós mesmos. Maravilhoso. Eu queria tanto um fogo hoje aqui. Ai, Babs, te amamos. Eu também amo vocês. Companhia Mangará, maravilhosa. Ai, que maravilha. Bom, mas a chuva não deu para acender o fogo. Então a gente aqui, ó. Esse fogo, esse vermelho, criação. Tá. Vamos lá. Vamos que temos muitas armadilhas ainda. Estamos só na 3. E eu tô... Bom, quem tá vindo pela primeira vez, eu vou editando assim, né? Em vez de selecionar o que eu vou ler, eu falo, bom, isso aqui eu não vou ler dessa vez. Mas aí sempre chama meu olho e eu acabo lendo tudo. Não, eu sou bem rigorosa. Armadilha 3. A queima do tesouro, hambre del alma, a fome da alma. Existe o fogo que acompanha a alegria e o fogo que acompanha a destruição. Um é o fogo da transformação, o outro o da dizimação. No entanto, muitas mulheres renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam em se tornar limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão de mundo das outras pessoas. Estamos entregando nossos alegres sapatos vermelhos ao fogo destrutivo quando digerimos valores, propagandas e filosofias por atacado, incluindo-se aí as de natureza psicológica. Os sapatos vermelhos são reduzidos a cinza quando pintamos, atuamos, escrevemos, agimos e somos de qualquer modo que diminua as nossas vidas, que enfraqueça a nossa visão, que alquebre os ossos do nosso espírito. É então que a vida da mulher é dominada pela palidez, porque ela está com hambre del alma. Ela é uma alma faminta. Tudo que ela quer é ter de volta a sua vida profunda. Tudo que ela quer é aquele par de sapatos vermelhos feito à mão. A enorme alegria que eles representam poderia ter sido extinta no fogo da falta de uso ou no da desvalorização do nosso próprio trabalho. Eles também poderiam ter ardido nas chamas do silêncio que impomos a nós mesmas. Mas, meu bem, é possível que a vida de uma mulher define no fogo do ódio a si mesma, pois os complexos corroem fundo e, pelo menos por algum tempo, conseguem manter a mulher afastada do trabalho ou da vida que realmente importam para ela. Muitos anos se passam sem que ela ande, se mexa, aprenda, descubra, obtenha, assuma, sem que se transforme. A imagem que a mulher cria para a própria vida também pode ser destruída pelas chamas da inveja de outras pessoas ou pela simples atitude destrutiva dessa pessoa para com ela. Não se espera que a família, os conselheiros, professores e amigos sejam destrutivos, mesmo quando eles sentem inveja. Mas a verdade
é que alguns deles decididamente são destrutivos, tanto de formas sutis quanto de formas não sutis. Nenhuma mulher pode permitir que sua vida criativa fique suspensa por um fio enquanto ela presta serviço a um amigo, mestre, pai ou parceiro num relacionamento amoroso que não lhe seja propício. Quando a vida da alma de uma pessoa fica reduzida a cinzas, a mulher perde seu tesouro vital e começa a agir com a aridez da morte. No seu inconsciente, o desejo pelos sapatos vermelhos, por uma alegria imensa, não só continua, mas cresce, transborda, acaba conseguindo se equilibrar nos próprios pés e domina a mulher. Faminto e bravo. Viver no estado de hambre de larma, dessa alma faminta, é sentir uma fome insaciável. Nessa situação, a mulher arde de fome por qualquer coisa que a faça voltar a se sentir viva. A mulher que foi capturada não sabe o que fazer e aceita qualquer coisa, alguma coisa que lhe pareça semelhante ao tesouro original, que para o seu bem, quer seja para o seu bem ou não. A mulher que foi privada de sua verdadeira vida da alma pode dar a impressão de estar limpa e penteada, mas por dentro ela está repleta de dezenas de mãos que imploram e de bocas vazias. Ah, essa imagem. Nesse estado, ela aceita qualquer alimento, independente das suas condições e dos efeitos, porque está tentando compensar perdas anteriores. No entanto, mesmo que essa seja uma situação terrível, o self selvagem insiste em tentar nos salvar. Ele sussurra, geme, chama, arrasta nossas carcaças descarnadas de um lado para o outro nos nossos sonhos, até que nos conscientizemos da nossa condição e tomemos medidas no sentido de resgatar o tesouro. Podemos entender melhor a mulher que se afunda em excessos. Aí ela vai falar, né, da questão do lobo, dessa fome, né? Ela fala que existem duas circunstâncias nas quais o lobo mata desenfreadamente. Nos dois casos, ele não está bem. Aí ela conta, e a águia, que é maravilhosa. Para o lobo, a fome geralmente termina na primavera, quando a neve começa a derreter. Depois de passar a fome, a matilha pode se entregar a uma matança desenfreada. Seus integrantes não comem, olha isso que interessante, os integrantes não comem a maior parte da caça morta, nem a esconde. Eles simplesmente a abandonam. Matam muito mais do que jamais conseguiriam comer, muito mais do que jamais precisariam. E um processo semelhante ocorre quando uma mulher foi capturada e submetida à fome. De repente, sentindo-se livre para ir e vir, fazer e ser, ela corre o risco de se entregar a excessos irresponsáveis e de se sentir no direito de fazê-lo. A menina no conto de fadas também crê ter o direito de acesso aos perigosos sapatos vermelhos a qualquer custo. Há algo na fome que nos priva do raciocínio. Portanto, quando o tesouro da vida mais profunda da mulher foi reduzido a cinzas, em vez de ter a motivação da expectativa, ela se vê possuída pela voracidade. Quer tudo, quer tudo. Eu me lembro da minha filha. Quer tudo, mãe, quer tudo, quer tudo. Se não se permitia, por exemplo, que a mulher esculpisse, ela de repente pode começar a esculpir de noite, perdendo horas de sono, privando de alimento seu corpo inocente, prejudicando sua saúde e sabe-se lá mais o quê. Pode ser que ela não consiga ficar acordada nem mais um segundo. Recorre então às drogas. Pois quem sabe quanto tempo ainda irá continuar livre. Hambre del alma também implica a privação dos atributos da alma, a criatividade, a percepção sensorial e outros dons instintivos. Ah, isso aqui é muito bom. Se uma mulher tem de ser bem educada e só se senta com os joelhos bem juntinhos, se ela foi criada de modo a baixar a cabeça diante da linguagem grosseira, se nunca lhe foi permitido beber nada a não ser leite pasteurizado, quando ela se libertar, cuidado.
Ai, ai. A aniquilação através de excessos, ou seja, os comportamentos exagerados, é a reação da mulher que está faminta por uma vida que tenha significado e faça sentido para ela. Qualquer coisa que me sinta, há tanto sentimento deve ter algum. A mulher faminta resiste a muitos períodos de privação. E aí é isso, né? Essa é a questão, acho que é isso. A mulher recém-liberta da fome só quer gozar a vida, para variar. Suas percepções embotadas no que diz respeito aos limites financeiros, espirituais, físicos, racionais e emocionais necessários para a sobrevivência, colocam em risco sua existência. Para ela, há em algum lugar um belo e perigoso par de sapatos vermelhos. Ela os apanhará onde os encontrar. É esse o problema da privação. Se alguma coisa der a impressão de preencher um anseio, a mulher a agarrará sem fazer perguntas. Armadilha número 4. Danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. Etimologicamente, a palavra instinto deriva do latim instinguere, que significa incitar ou induzir uma inspiração inata, bem como de instinctus, que significa impulso. A ideia do instinto pode ser valorizada como alguma coisa interna que, quando mesclada com a previsão e a consciência, orienta os seres humanos no sentido de um comportamento integral. A mulher, o ser humano, né, nasce com todos os instintos intactos. Embora pudéssemos dizer que a menina da história foi arrastada para um ambiente novo, ambiente no qual sua falta de polimento é corrigida e as dificuldades eliminadas da sua vida, na realidade, seu processo de individualização para. Seu esforço no sentido de desenvolvimento é interrompido. E quando a velha senhora, uma presença inibidora, considera a obra do espírito criador um lixo, em vez de um bem, queima os sapatos vermelhos, a menina fica mais do que calada. Ela se entristece, que é o estado esperado quando o espírito criativo é isolado da vida profunda natural. Pior que isso, o instinto da criança para fugir dessa aflição fica embotado a ponto de desaparecer. Em vez de ter como objetivo uma vida nova, ela fica presa numa poça de cola psíquica. A recusa a tentar fugir, quando essa atitude é plenamente justificada, causa depressão. Mais uma armadilha. Chamem a alma do que quiserem, a união com o lado selvagem, a esperança no futuro, uma corrente de energia, a paixão pela criação, um jeito de ser, de fazer, o ser amado, o noivo selvagem, uma pluma pousada no sopro de Deus, quaisquer que sejam as palavras ou imagens que empreguemos para descrever esse aspecto da nossa vida, foi ele que foi capturado. É por isso que o espírito da psique fica tão desolado. Em estudo a respeito da vida de diversas espécies de animais selvagens em cativeiro, foi descoberto que, independente do carinho com que foram construídos os seus ambientes zoológicos, independente do amor realmente verdadeiro dos seus tratadores, muitas vezes os animais tornaram-se incapazes de procriar. Alteraram seus apetites e seu comportamento vital define até chegar à letargia, à irritabilidade ou à agressividade desmedida. Continuemos, vou abrir outra live, porque ainda tem muito. Vamos lá, continuar então. Vamos acender aqui nosso foguinho.
o cheque básico de som e acho que tá rolando, né? Estávamos nos estudos, então, dos animais em cativeiro. Não importa o carinho recebido. Ah, mas eu amo. Ah, mas eu cuido bem. Ai, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui pra gente continuar essa night. Valeu. Ai, Cal, que emoção te ver aqui. Toda azul e roxa. Essas pessoas que a gente nem conhece, mas já ama, né? Vamos lá. Ai. A gente estava na armadilha 4, ainda tem muita armadilha. Então, a questão... Ah, caí. Gente, hoje é isso. A gente cai, levanta, sacode a poeira. Caiu de novo. Essa coisa... Momento a palhaça na madrugada. Eu vou calma aí. Ai, gente. Desculpa, gente. Sem culpa. Ai, ai. Essas coisas do ao vivo. Que bom que a gente ainda ri. Eu tô num... Ai, que vocês não sabem. Eu tô num... O terreno aqui é uma ladeira, assim. E aí eu coloquei a cadeira. E como choveu muito, aí o solo tá todo molhado, aí eu vou afundando, assim. Aí eu caio. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar. A gente estava lá na armadilha 4. Os danos dos instintos básicos, a consequência do cativeiro. E aí estavam falando de um estudo, né, a respeito da vida de diversas espécies de animais selvagens em cativeiro. E foi descoberto isso, né, que seu comportamento vital definha até chegar a letargia, a irritabilidade ou a agressividade desmedida. Os zoólogos chamam esse comportamento no cativeiro de depressão animal. Sempre que o animal é enjaulado, deterioram-se seus ciclos naturais de sono, de seleção do parceiro, do estro, dos cuidados consigo mesmo e dos cuidados com seus filhotes, entre outros. À medida que os animais vão perdendo os ciclos naturais, segue-se o vazio. E o vazio aqui não é o cheio, como no conceito budista do vazio sagrado, mas sim um vazio como de se estar dentro de uma caixa vedada, sem aberturas. Então aí ela continua e aí tem uma parte que ela fala aqui que é maravilhosa, que é assim, não é o bom comportamento, mas a atividade lúdica, que é a artéria central, o cerne, o bulbo cerebral da vida criativa. O impulso para o lúcido é instintivo. Sem o lúcido, não há vida criativa. Com um comportamento restrito ao bom, não há vida criativa. Quando estamos sentadas sem nos mexer, não há vida criativa. Quando falamos, pensamos e agimos apenas com modéstia, não há vida criativa. Qualquer grupo, sociedade, instituição ou organização que incentive as mulheres a desprezar o que for excêntrico, a suspeitar do que for novo e incomum, a evitar o que for inovador, vital, veemente, a despersonalizar o que lhe for característico,
qualquer um desses, estará à procura de uma cultura de mulheres mortas. Ela vai fazer o exemplo, vai trazer a Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? E de outras, né? Edith Piaf, Marilyn Monroe. Que distraídas, elas escolheram os sapatos amaldiçoados. Crenças, atos, ideias que fizeram com que a vida se deteriorasse cada vez mais, que as transformaram em espectros a dançar loucamente. Não se pode subestimar o dano causado aos instintos como raiz do problema quando as mulheres parecem estar loucas. São possuídas por uma obsessão, ou quando estão presas a modelos menos maléficos, mas ainda assim destrutivos. A recuperação do instinto ferido começa com o relacionamento de que a captura ocorreu, de que uma fome da alma se seguiu, de que os limites normais de insight e proteção foram perturbados. É preciso reverter o processo que causou a captura da mulher e a consequente fome. Antes de mais nada, porém, muitas mulheres passam pelos estágios que se seguem, como está descrito na história. Armadilha 5. A tentativa de ocultar uma vida secreta. A divisão. Nesse segmento da história, a menina está para ser crismada e é levada ao sapateiro para comprar sapatos novos. Acho que... tá, isso aqui é legal. Tudo é legal, tá, gente? Isso aqui é legal. Enervadas. Diz-se que nas antigas culturas matriarcais da Índia, do Egito, de partes da Ásia e da Turquia, que parecem ter influenciado o nosso conceito da alma feminina por milhares de quilômetros em todas as direções, a transmissão da rena e de outros pigmentos vermelhos às mocinhas, para que pudessem tingir os pés com eles, era uma característica fundamental dos ritos de passagem. Um dos ritos de passagem mais importantes tratava da primeira menstruação. Esse rito celebrava a travessia da infância para a profunda capacidade de gerar vida no próprio ventre, de dispor do poder sexual resultante e de todos os poderes femininos periféricos. A cerimônia apresentava o sangue em todos os seus estágios, o sangue uterino da menstruação, o do parto, o do aborto, todos escorrendo na direção dos pés. Como se pode ver, os sapatos vermelhos originais eram plenos de significados. Nesse momento da história, né, quando a menina vai ser crismada, ocorre um dos episódios mais reveladores da repressão psíquica. O voraz desejo da criança pela alma destrói as trancas do seu comportamento reprimido. Na sapataria, ela faz passar os estranhos sapatos vermelhos sem que a velha senhora note. Uma fome devoradora pela vida da alma veio à tona na sua psique, apanhando qualquer coisa que lhe caia nas mãos, pois ela sabe que logo voltará a ser reprimida. Essa explosiva ocultação psicológica ocorre quando a mulher reprime grande parte do self, empurrando-o para locais sombrios da psique. Segundo a psicologia analítica, a repressão de sentimentos, instintos e impulsos, tanto negativos quanto positivos, forçando-os para o fundo do inconsciente, faz com que eles ocupem o reino das sombras. Embora o ego e o superego continuem tentando censurar os impulsos da sombra, a própria pressão causada por essa repressão se assemelha muito a uma bolha na lateral de um pneu. Com o tempo, à medida que o pneu gira e se aquece, a pressão por trás da bolha aumenta e provoca uma explosão que liberta todo o ar do seu interior. A sombra age de um modo semelhante. É por isso que uma pessoa extremamente sovina pode surpreender a todos, contribuindo de repente com milhões de dólares para um orfanato.
Ou é por isso que uma pessoa normalmente simpática é capaz de ter um ataque e agir momentaneamente como um rojão enlouquecido? Concluímos que quando se abre um pouco a porta para o reino da sombra e se permite que vários elementos saiam aos poucos, para que nos relacionemos com eles, que descubramos uso para eles, que negociemos com eles, podemos reduzir a chance de sermos surpreendidas por ataques e explosões inesperadas dali provenientes. Olha que maravilha, né? Então, quando a gente, né, permite que os elementos saiam aos poucos, né, que a gente consiga se relacionar com eles, descobramos uso para as sombras, que negociemos com ele, podemos assim reduzir as chances, né? Eu sou uma que sou surpreendida muito por explosões. Cada vez menos, mas muitas ainda. Eu falei cada vez menos. Puta mentira! A quem você quer enganar, Bárbara? Ai, ai. É que essas explosões são realmente... A gente já falou, ó, deixa eu me ajeitar aqui. Eu tô muito torta. Vamos lá. Ai, as sombras, né? Bom, aí ela vai falar das sombras, que é maravilhoso, mas a gente vai... sou eu mesmo, vou dar aquela editada. E aí tem uma... vou pra essa parte que eu acho que é bem didática aqui. Esses aspectos, né, rejeitados, desvalorizados, inaceitáveis da alma e do self, não ficam simplesmente ali parados nas trevas, mas conspiram para decidir quando e como farão uma tentativa para alcançar a liberdade. Eles borburam ali no inconsciente, em fervilhante ebulição, até que um dia, não importa se a tampa que os cobre seja bem fechada ou não, pá, explode em todas as direções num caudal descontrolado e com vontade própria. Nessas circunstâncias, como dizem no interior, é como tentar pôr 10 quilos de lama num saco de 5 quilos. O que irrompeu das trevas é difícil de ser controlado depois da explosão. Embora tivesse sido muito melhor ter descoberto um meio de vivenciar a alegria proporcionada pelo espírito criativo de modo pleno e consciente do que tê-la enterrado, às vezes a mulher fica contra a parede e é esse o resultado. A vida sombria ocorre quando... Atenção para nós. Escritoras, pintoras, bailarinas, mães, cientistas, místicas, estudantes ou artífices param de escrever, param de pintar, de dançar, de cuidar dos filhos, de pesquisar, observar, aprender, praticar. Elas podem parar, porque aquilo a que decidiram tanto tempo, elas podem parar, porque aquilo a que dedicaram tanto tempo não saiu como esperavam. Não obteve o reconhecimento merecido ou por inúmeras outras razões. Quando quem cria para, pelo motivo que seja, a energia que chega naturalmente a ela é desviada para o mundo oculto, a partir do qual ela vem à tona quando e onde consegue. Como a mulher percebe que não pode se dedicar abertamente àquilo que deseja, ela começa a levar uma estranha vida dupla, simulando um comportamento à luz do dia, agindo de outro modo quando tem a oportunidade. Quando a mulher começa a arrumar a sua vida para que caiba inteira num pequeno embrulho bem feito, tudo o que consegue é forçar toda a sua energia vital para o lado da sombra. Eu estou bem, diz essa mulher. Olhamos para ela do outro lado do quarto ou no espelho. Sabemos. Não está bem. Pode-se dar o nome que quiser, mas ter uma vida secreta, porque a vida real não tem espaço suficiente para vicejar, é prejudicial à vitalidade da mulher. Mulheres famintas em cativeiro escondem todo tipo de coisa. Músicas, livros proibidos, amizades, sensações sexuais, sentimentos religiosos. Elas escondem pensamentos furtivos, sonhos de revolução.
Elas roubam o tempo dos seus parceiros e das suas famílias, escondem dentro de casa um tesouro, tiram furtivamente o tempo para escrever, para pensar, para a alma. Elas escondem um espírito no quarto de dormir, um poema antes do trabalho, carinho, um abraço, quando ninguém está olhando. Para escapar desse desse caminho polarizado, a mulher tem de abandonar a simulação. Esconder uma vida interior falsa nunca funciona. Ela sempre explode pela lateral do pneu, quando menos esperamos. E aí é a desgraça para todos, né? É melhor que despertemos, que nos levantemos, por mais caseira que seja a nossa plataforma, e vivamos com a maior intensidade possível, da melhor maneira possível, deixando de lado a ocultação de falsos substitutos. Esperemos pelo que seja realmente significativo e saudável para nós. Yeah, hey, hey, hey. E aqui é maravilhoso, né? Quando ela fala aqui, né, do sapateiro, que o sapateiro conspira com a menina. Ele pisca e sorri com sua triste opção. Juntos, sapateiro e menino fazem passar os sapatos sem que a velha perceba. As mulheres iludem-se dessa forma. Elas jogaram fora o tesouro, qualquer que ele pudesse ter sido, mas ficam escondendo coisinhas ínfimas sempre que podem. Será que elas escrevem? Escrevem, mas em segredo. E assim não tem apoio, não tem feedback. A estudante universitária está procurando se superar? Está, mas sozinha. E a mulher ambiciosa? Tá, sozinha. É difícil ocultar fragmentos de vida desse jeito, mas as mulheres o fazem todos os dias. Quando a mulher se sente obrigada a viver às ocultas, ela está pondo para funcionar um modo de subsistência mínima. Ela oculta a vida para que eles não ouçam. Quem quer que eles sejam na sua vida. Superficialmente, ela aparenta desinteresse e tranquilidade. Mas sempre que surge uma réstia de luz, sua alma esfaimada dá um salto, persegue a forma de vida mais próxima, alegra-se, dá coices, avança loucamente, dança como uma boba, fica exausta e depois tenta se esgueirar de volta à cela sombria antes que alguém perceba sua ausência. Há algo na alma selvagem que não nos permite sobreviver para sempre com migalhas. Porque na realidade é impossível para a mulher que luta pela conscientização respirar um pouquinho de ar puro e se contentar com isso só. Lembre-se de quando você era criança e descobriu que era impossível cometer suicídio prendendo a respiração? Embora você procure continuar só com um pouquinho de ar ou sem ar nenhum, os seus pulmões parecem querer gritar. E alguma força impetuosa e imperativa faz com que você acabe inspirando o máximo de ar possível. Você sorve o ar, você o engole até voltar a respirar normalmente. Felizmente existe um mecanismo semelhante na alma, na psique. Ele nos domina e nos força a respirar fundo o ar puro. Na realidade, sabemos que não podemos subsistir de verdade se sorvermos a vida em goles mínimos. A força selvagem na alma da mulher exige que ela tenha acesso a tudo e assim podemos ficar em estado de alerta e assimilar tudo o que for certo para nós. Armadilha 6. O recuo diante do coletivo, a rebelião na sombra. A menina calça os sapatos vermelhos às escondidas.
Adoro. Ai, caí de novo. Hoje é o dia da queda. Vamos ficar aí um pouquinho que eu já vou pegar você, filho. Espera. Ai, gente. É esse estúdio. Cadê? Voltemos. As mãos. Vamos lá. Já tá tarde. Ai, que ótimo. Ai, é assim que a gente vai fazendo, nesse improviso ao vivo. Vamos lá. Então vamos para a armadilha número 6, o recuo diante do coletivo, a rebelião na sombra. A menina calça os sapatos vermelhos às escondidas, vai até a igreja, não presta nenhuma atenção ao alvoroço ao seu redor e é desprezada pela comunidade. Os habitantes da aldeia a denunciam. Ela é repreendida. Os sapatos vermelhos não são retirados. Os sapatos vermelhos são retirados. É, porém, tarde demais. Ela foi fisgada. Tcharam. Não se trata ainda de uma obsessão, mas a questão é que o coletivo inspira e reforça sua fome interna ao exigir que ela capture diante de seus valores estreitos. Pode-se tentar levar uma vida secreta, mas, mais cedo ou mais tarde, o superego, um complexo negativo e ou a própria cultura a atacarão. É difícil esconder algo proibido que lhe inspira voracidade. É difícil ocultar prazeres furtivos, mesmo quando eles não são benéficos. Esse parágrafo é lindo. Ocasionalmente, o coletivo pressiona a mulher para ser uma santa. Ser uma pessoa esclarecida, ser politicamente correta, ser controlada, para que cada uma das suas iniciativas resulte numa obra-prima. Se recuarmos diante do coletivo, cedendo às pressões no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidas do isolamento. Mas, ao mesmo tempo, estaremos também traindo nossas vidas selvagens e as colocando em risco. Aqui também isso aqui essa daqui eu acho que é uma das quer ver? A coragem. Vamos lá. A coragem. Então, vou um pouquinho mais de cima. Ao contrário da menina na história, que permite que a cultura circundante a empurre para situações ainda mais áridas, às vezes a única alternativa a adotar diante de uma coletividade ressequida consiste em perpetrar um ato impregnado de coragem. Esse ato não tem necessariamente de provocar um terremoto. A coragem significa seguir o coração. Há milhões de mulheres que realizam atos de enorme coragem todos os dias. Não é só o ato singular que reformula uma coletividade encarquilhada, mas também a continuidade desses atos. Como me disse uma vez uma monja budista, a água consegue furar a pedra. Além disso, existe um aspecto muito oculto na maioria dos grupos que estimula a repressão à vida criativa, profunda e selvagem das mulheres. Sabe qual é? Olha que maravilha. É o estímulo interno a uma cultura para que as mulheres se denunciem umas às outras e sacrifiquem suas irmãs ou seus irmãos a restrições que não refletem os valores da natureza feminina. Essas restrições abrangem não só o incentivo a que uma mulher denuncie uma outra, expondo-a a punições por se comportar de um modo feminino e pleno, por registrar um horror adequado às circunstâncias ou a discordância quando há alguma justiça, como também o estímulo a que as mulheres mais velhas sejam cúmplices nas violências físicas, mentais e espirituais perpetradas contra as mais jovens, indefesas ou menos poderosas, aliado ao incentivo às mulheres mais jovens no sentido de que ignorem e desdeiem as necessidades de mulheres que sejam muito mais velhas do que elas. Quando a mulher se recusa a dar apoio à coletividade árida, ela está se recusando a reprimir seu raciocínio selvagem e seus atos seguem o mesmo caminho. A história dos sapatinhos vermelhos, na sua essência, nos ensina que a psique selvagem precisa ser devidamente protegida através de uma inequívoca valorização de nós mesmas,
com uma defesa veemente dos seus interesses, com uma recusa a se submeter a situações psíquicas pouco saudáveis. Armadilha 7. A simulação, a tentativa de ser boa, a trivialização do anormal. Ao ser boazinha, a mulher fecha os olhos a tudo que for empedernido, deformado ou maléfico à sua volta e simplesmente tenta conviver com esses aspectos. Seus esforços no sentido de aceitar esse estado anormal prejudicam ainda mais seus instintos selvagens para reagir, mostrar, mudar, combater o que não está certo, o que não é justo. Tentar ser boa, disciplinada e submissa diante do perigo interno ou externo, ou a fim de esconder uma situação crítica psíquica ou no mundo objetivo, elimina a alma da mulher. É uma atitude que a isola do que sabe, que a isola da sua capacidade de agir. Como a criança na história que não expressa em voz alta suas objeções, que tenta esconder sua privação, que tenta dar a impressão de que nada está dentro dela, as mulheres modernas passam pela mesma perturbação. A trivialização do que é anormal. Esse distúrbio está disseminado em todas as culturas. A trivialização do anormal faz com que o espírito, que em circunstâncias normais saltaria para corrigir a situação, afunde no tédio, na complacência e acabe como a velha senhora, na cegueira. A trivialização do que é anormal, mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmas, aplica-se a todos os maus tratos infligidos às naturezas instintiva, espiritual, criativa, emocional e física. As mulheres enfrentam essa questão sempre que são desorientadas de modo a fazer qualquer coisa que não seja a defesa da sua vida profunda de projeções invasivas, culturais, psíquicas ou de outra natureza. Em termos psíquicos, nós nos acostumamos aos golpes dirigidos às nossas naturezas selvagens. Nós nos adaptamos à violência perpetrada contra a natureza selvagem e sábia da psique. Tentamos ser boazinhas enquanto trivializamos o anormal. Perdemos, consequentemente, nosso poder de fuga. Perdemos nosso poder de lutar pelos elementos da alma e da vida que mais valorizamos. Quando estamos obcecadas pelos sapatinhos vermelhos, todo tipo de fato importante do ponto de vista cultural, pessoal ou ambiental é deixado de lado. Tem... Isso aqui é muito legal, que é, com a recuperação do instinto ferido, rejeita-se a essa trivialização do que é revoltante e violento. À medida em que o instinto se restaura, a mulher selvagem retorna. Em vez de entrar dançando na floresta, usando sapatos vermelhos até que toda a sua vida passe a ficar torturada e desprovida de significado, podemos voltar à vida feita à mão, à vida plenamente atenta. Podemos refazer os nossos próprios sapatos, caminhar o nosso caminho, falar a nossa própria fala. Embora seja verdade que há muito a se aprender com a dissolução das nossas projeções, você é perverso, você me magoa. E com o exame de como somos perversas com o nosso próprio self, como magoamos a nós mesmas, definitivamente esse não deveria ser o final da investigação. A armadilha escondida dentro da armadilha consiste em pensar que tudo está resolvido com a dissolução da projeção e com a descoberta da conscientização em nós mesmas. Isso às vezes é verdade e às vezes não. Em vez de aplicar esse paradigma da exclusão, ou algo errado lá fora, ou algo de errado comigo, é mais útil aplicar um modelo de acréscimo. Essa é a questão interna e essa é a questão externa.
Esse paradigma permite um exame completo e é muito mais saudável em todos os sentidos. Esse paradigma dá apoio às mulheres para que questionem o status quo com confiança e para que não olhem apenas para si mesmas, mas também para o mundo que as está pressionando por acaso, inconscientemente ou de propósito. O paradigma do acréscimo não se destina a ser usado como um modelo para atribuir culpa a si mesma ou aos outros, mas é sim um meio de avaliar e julgar a responsabilidade, tanto interna quanto externa, e o que precisa ser alterado, procurado, esboçado. Ele impede a fragmentação da mulher que procura restaurar tudo que está ao seu alcance, sem negligenciar suas necessidades e sem se isolar do mundo. Não se sabe, estou aqui deslizando de novo, não se sabe como muitas mulheres conseguem se manter nesse estado, mas elas estão vivendo uma vida pela metade, um quarto de vida ou uma fração ainda mais ínfima. Elas conseguem, mas podem ficar amarguradas até o final dos seus dias. Elas podem se sentir sem esperanças e muitas vezes como um bebê que chorou e chorou sem que nenhuma ajuda humana se oferecesse. Elas podem adotar um silêncio mortal, desesperançado. Seguem-se o cansaço e a resignação. A jaula está trancada. Não vou cair agora. Ai, que ótimo. Armadilha 8. Estamos aqui quase lá. Ai, é muito maravilhoso esse capítulo. Armadilha número 8, a dança descontrolada, a obsessão e a dependência. A velha senhora cometeu 3 erros de avaliação. Embora no nível do ideal espere-se que ela seja o guardião, o guia da psique, ela está cega demais para ver a verdadeira natureza dos sapatos pelos quais ela própria pagou. Ela é incapaz de perceber que a menina ficou encantada por eles, ou mesmo de detectar o caráter do homem de barba ruiva que está esperando na porta da igreja. O velho de barba ruiva tamborilou nas solas dos sapatos da menina, e a vibração dessas cócegas pôs os pés da menina a dançar. Ela dança agora, como dança, só que não consegue parar. Tanto a velha senhora, que supostamente deveria agir como um guardião da psique, quanto a menina, que deveria exprimir a alegria da psique, estão completamente desvinculadas de todo instinto e bom senso. A menina já tentou de tudo. Adaptar-se à velha senhora, não se adaptar, ser dissimulada, ser boazinha, perder o controle, sair dançando, dominar-se e tentar voltar a ser boazinha. Nesse ponto, sua terrível privação do espírito e do significado mais uma vez a força a apanhar os sapatinhos vermelhos, a calçá-los e a começar sua última dança. A dança que a levará para o vazio da inconsciência. Ela trivializou uma vida árida e cruel, instalando com isso na sua sombra um anseio ainda maior pelos sapatos da loucura. E aí vai. E aí voltou. Ela volta a falar da Janis Joplin, que é aqui, né? Ela dançou e dançou até morrer de overdose aos 27 anos de idade. Não foi a música, o canto, nem a vida criativa finalmente liberada de Janis Joplin que a mataram. Foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites para a defesa da saúde e do bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos, depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa. Ela precisava somente de uma sábia imagem interna a qual pudesse se agarrar, um resquício de instinto que durasse até que ela pudesse dar início ao longo trabalho de reformulação do instinto e da percepção íntima. Ela só precisava dar ouvidos à voz selvagem que vive dentro de todas nós, a que sussurra: fique aqui o bastante. Fique o tempo necessário para reanimar sua esperança, para abandonar seu sangue frio terminal,
para renunciar a meias verdades defensivas, para se insinuar, para abrir caminho com precisão ou com violência. Fique aqui o suficiente para ver o que é bom para você, para se fortalecer, para fazer aquela tentativa que terá sucesso. Fique aqui o suficiente para completar a corrida, não importa quanto tempo demore ou de que forma isso ocorra. Temos todo o tempo do mundo. E aí vem, né, a dependência, que é maravilhoso. A dependência é uma baba yaga enlouquecida que devora crianças perdidas e as deixa à porta do carrasco. Aí vem na casa do carrasco a tentativa de tirar os sapatos tarde demais. É maravilhoso. É a dor. Quando a pessoa se vê separada dos sapatinhos vermelhos. Essa separação é, porém, a nossa única esperança. Ela vem repleta de bênçãos incondicionais. Os pés vão crescer de novo. Vamos descobrir nosso próprio caminho. Vamos nos recuperar. Um dia vamos voltar a correr, saltar e pular. Quando isso acontecer, a nossa vida feita à mão estará pronta. Nós assumiremos e nos encheremos de espanto por ter tido a sorte de ter mais uma oportunidade. Acho que é resiliência, né? Começar de novo. O retorno à vida feita à mão e a cura dos instintos feridos, que é as armadilhas, arapucas e iscas envenenadas deixadas para a mulher selvagem são específicas à sua cultura. Relacionei aqui algumas que são comuns à maioria das culturas. Mulheres com formações religiosas e étnicas diversas terão outros insights específicos. O que estamos compondo é um mapa da floresta que habitamos, onde moram os predadores e qual é seu modus operandi. Disse que uma única loba conhece cada criatura do seu território num raio de quilômetros. É esse conhecimento que lhe permite viver com a maior liberdade possível. A recuperação do instinto perdido e a cura do instinto ferido estão realmente a nosso alcance, pois tudo volta quando a mulher presta mais atenção, ouvindo, olhando e pressentindo o mundo ao seu redor, e depois agindo, como vê os outros agindo, com competência, eficácia e dedicação. A oportunidade de observar outros que tenham instintos intactos é vital para esse resgate. Com o tempo, a observação, a atenção e o comportamento integrado transformam-se num modelo de ritmo próprio. Um ritmo que se pratica até que ele seja repreendido e volte a se tornar automático. Uma mulher braba não pode se dar ao luxo de ser ingênua. Por estar voltando à sua vida inata, ela deve considerar os excessos com um olhar cético e ficar alerta para os custos que eles representam para a alma, a psique e o instinto. Como os filhotes de lobo, vamos decorar as armadilhas, como são feitas e de que modo são armadas. É dessa forma que permaneceremos livres. Mesmo assim, os instintos não recuam sem deixar ecos e rastros de sentimento, que podemos seguir para resgatá-los. Ah, que maravilha! Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é compreender a vida, toda a vida, como um corpo vivo em si, provido de respiração, de renovação de células, mudança de peles. De peles é ótimo, mudança de pele e resíduos. Seria tolice se imaginássemos que o nosso corpo não tivesse resíduos mais de uma vez a cada 5 anos. Seria um absurdo pensar que só porque comemos ontem não deveríamos ter fome hoje. Quando somos como corpo, dedicando-nos ao crescimento, atravessando as piores situações, apenas respirando ou descansando, estamos muito vivas. Estamos imersas nos ciclos da mulher selvagem. Se pudéssemos perceber que a tarefa consiste em continuar trabalhando, seríamos muito mais brabas e muito mais pacíficas. Para manter a nossa alegria, às vezes temos de lutar por ela,
Temos de nos fortalecer, ir fundo, combatendo da forma que consideramos mais astuta. A fim de nos prepararmos para o sítio, podemos ter de abdicar de muitos confortos por algum tempo. Podemos viver sem a maioria das coisas por longos períodos, praticamente sem qualquer coisa. Mas não sem a nossa alegria. Não sem aqueles sapatinhos vermelhos feitos à mão. Ai. O verdadeiro milagre da individuação e resgate da mulher selvagem está em que todas nós começamos o processo antes de estarmos prontas, antes de termos a força suficiente, conhecimento suficiente. Começamos um diálogo com pensamentos e sentimentos que tanto nos tocam com delicadeza quando trovejam dentro de nós. Reagimos antes de saber falar a língua, antes de saber as respostas e antes de saber exatamente com quem que estamos falando. Se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. E aqui vale uma nota de rodapé incrível que é a seguinte: os elementos do cativeiro. Pegue uma criatura original, domestique-a cedo, de preferência antes da fala ou da locomoção. Socialize-a ao máximo. Deixe que sinta fome profunda pela sua natureza selvagem. Isole-a dos sofrimentos e liberdades dos outros para que ela não possa comparar sua vida a nada. Ensine-lhe apenas um ponto de vista. Permita que ela seja carente, ou fria ou indiferente, e deixe que todos percebam, mas que ninguém lhes diga. Permita que ela se isole no seu campo físico, eliminando, portanto, o seu relacionamento com essa criatura. Solte-a no ambiente em que ela possa obter em excesso coisas que antes lhes eram negadas. Coisas que sejam tanto interessantes quanto perigosas. Dê-lhe amigos que também sejam carentes e que a estimulem ao desregramento. Permita que seus instintos fragilizados relacionados à prudência e à proteção continuem assim. Em consequência dos exageros, alimentação insuficiente, alimentação excessiva, drogas, sono insuficiente, sono excessivo, etc. Permita que a morte se insinue bem perto dela. Permita que ela se esforce por uma restauração da persona de boa menina e que tenha sucesso, mas só de vez em quando. Depois, finalmente, permita que ela se envolva freneticamente com excessos promotores de dependência em termos psicológicos ou fisiológicos que causem entorpecimento por si mesmos ou pelo abuso, álcool, sexo, raiva, submissão, poder, etc. Agora, ela está no cativeiro. Inverta o processo e ela se libertará. Restaure seus instintos e ela se fortalecerá. Se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender. Uive à vontade. Apanhe o que estiver à mão. Descubra tudo o que puder. Deixe que seus olhos revelem seus sentimentos. Examine tudo. Veja o que puder ver. Dance usando sapatos vermelhos. Mas certifique-se de que eles sejam os que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida. Sejamos então mulheres cheias de vida. Criemos nossas vidas, criemos as vidas. Quantas vezes eu caí nessas armadilhas e ainda caio. Chega, não vou cair mais. Talvez eu caia, mas eu vou estar mais atenta pelo menos, ou eu vou parar de fingir que eu não vejo. Eu vou parar de fingir que eu não sei. Eu vou parar de fingir que eu não escuto. Alô? Oi? Câmbio? Desligo?
E assim hoje aqui encerramos esse ciclo 2. E daqui a 3 dias daremos início ao ciclo 3, com as 3 últimas lives. Seguimos com os nossos sapatinhos vermelhos feitos à mão. Com a nossa alegria de viver. Que as armadilhas fiquem cada vez mais claras. Que a gente pare. Não só acho que de cair nelas, né? Mas acho que às vezes a gente acaba forjando as próprias armadilhas. Né? De tão presas ao cativeiro, de tão... dá tanta fome de liberdade. Vamos que vamos. Amo vocês. Ai, que bom. Gente, hoje eu caí um monte, vocês viram, né? Essa é a minha armadilha maior. Eu fico muito entusiasmada, enfim. Na verdade, eu acho que eu coloquei a cadeira na armadilha, né? Coloquei a cadeira assim, na rampa, numa lama. Então ela vai... Bom, enfim. Muito especial. Obrigada, Dani. Que bom. A Raiz, então, que ela é... Que bom quem tá aqui ainda. Seguimos. Agradeço a companhia. Ai, vontade de ficar aqui, ó. Vou só fazer assim, o sonzinho da natureza mesmo. Isso, Dani, fica me zoando. E assim a gente encerra mais uma live selvagem. Bons sonhos e até a próxima. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencida. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latindo. Minha alma cativa.